esta criança, geralmente, ela vai estar tendo falta de limite em ambientes, geralmente os pais estão juntos, mas na escola a gente pede, vamos na escola, vai lá ver, vamos ver como é que ele funciona. É um doce, querido, um amor. obediente, Em casa ninguém reconhece. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Olha, ela é psicóloga, já foi professora, tem um trabalho voluntário incrível e eu ouso dizer para você que está em casa que foi a única psicóloga que me enfrentou no rádio de verdade e por isso ela terá o meu respeito eterno. Anny Fabris, tudo bem? Que prazer lhe receber. Boa noite, que prazer lhe receber. É um prazer estar aqui contigo e a gente conversar ao vivo. Uma coisa era o rádio, agora aqui outra coisa é na TV. É outro papo, é outro papo. É outro papo. Você acha mais fácil ou mais difícil? Mais difícil na TV. Mais difícil? Por quê? Por causa da imagem. A gente tem que ter o cuidado no sentar, na postura, no jeito de se apresentar. No rádio a gente está com papel, a gente está com caneta. Mais jogado, tá mais jogado. Está largado. O rádio proporciona para o ouvinte a criatividade, fica imaginando a cena de quem está falando. E aqui não, aqui só vê a imagem e aí vem a crítica. Então eu acho muito mais difícil. Vem a autocrítica? Também, o nível de exigência é muito maior, com certeza. Quero saber o seguinte, eu falei que você me provocou no rádio, isso é verdade. Quem quiser pode procurar essa entrevista, tá? Procura lá, Programa do Avesso, outro programa com a Anny. O papel do psicólogo é ser um provocador? Também provocador, fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa se provocar diante de situações que ela está vivendo. E se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, se eu caminhasse por aqui, se eu caminhasse por lá. Então, também é ser provocador. A gente não vai dar respostas prontas. As pessoas buscam resposta quando vão no psicólogo? Buscam, mas se frustram por isso? Tem frustrações? Sim, todo mundo tem frustração ao longo da vida, né? Mas como psicólogo, quando chega lá, poxa, eu vim aqui, achei que você me dizia o que fazer. Sim, temos frustrações e a gente diz, tá, mas por que tu está sentindo isso? Por que tu pensou e tu achava que tu ia ouvir? O que tu querias ouvir? E por que não te agradou? A gente tem que fazer essa colocação, né? Porque a gente não vai com respostas prontas, a gente escuta e aquele momento, naquela situação, naquele contexto, é um jeito de olhar. Daqui a pouco, aquela situação pode ser um outro jeito de se olhar. Então, assim, vai depender muito do momento. O grande segredo é você conseguir fazer com que o paciente enxergue o outro lado do problema dele? O segredo não é um só, na minha percepção. É um conjunto. É um conjunto. O segredo é fazer a pessoa se perceber, se dar valor, entender que aquela situação, problema pode ser vista de um outro olhar, de um outro jeito, de que outras pessoas também vivem um momento semelhante, só que a pessoa só vai se dar conta de que outras pessoas vivem aquilo quando ela está passando pelo problema, e aí ela se dá conta. Pega as pessoas que adoecem, aí ela vai, uma determinada doença, aí ela vai se dar conta de quanta gente tem o mesmo problema que ela. Mais ou menos quando você vai comprar um carro. Exatamente. Você decide comprar um carro e de repente se você só enxerga aquele carro no mundo, parece que só tem aquele. Exatamente. E aí a gente vai puxando, mas por que tu está escolhendo isso? O que te agradou? E aí a gente vai de mansinho e fazendo a pessoa amadurecer, refletir, ter uma percepção de que não pode decidir impulsivamente, não vai tomar uma decisão impulsivamente, sem pensar. É importante analisar o contexto, ver, perceber quem envolve aquela decisão, quem são as pessoas que vão estar dentro daquele projeto ou fora daquele projeto. Então, assim, é como se fosse... imagina um novelo de lã. Quem faz tricô sabe. Quando a gente vai fazer tricô, eu fazia antigamente, né? A gente puxa o fio da meada de dentro, para o novelo não se despencar inteiro. E quando a gente vai puxar aquilo, vem um bolo. Se a gente não tiver o cuidado de puxar aquilo, vai enosar tudo, eu vou ter que arrebentar a linha. Mas se eu tiver com cuidado, o novelo vai vindo um fio de mansinho, o novelo fica que parece intacto, inclusive com o rótulo, e a gente vai conseguindo tecer a peça.
Então, eu vejo da mesma forma. Anil, Esses dias eu dei esse exemplo para um paciente e aí a pessoa disse assim, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse assim, pois é, então vamos pensar, tu puxando o problema, o novelo, tu não sendo o novelo, tu puxando o fio da meada, a gente chama fio da meada, e tu analisando o cuidado que tu tem que ter para puxar. O psicólogo me parece um ser muito prudente. A imagem que eu tenho do psicólogo é um ser de muita prudência. Que bom. Vocês perdem essa prudência às vezes? Existem pacientes que mexem muito com vocês? Tem. Comigo tem, não sei dos outros colegas, né? Vou te dar um exemplo. O paciente precisa, ele foi orientado a buscar uma ajuda com outro profissional. Por exemplo, um psiquiatra que vai provavelmente utilizar um recurso medicamentoso, tá? E o paciente resiste, tá? A gente vai perdendo a paciência, porque a gente entende... Cansa também? Exatamente, que é chover no molhado. Então, assim, a gente precisa fazê-lo entender de que só a parte psicológica não é o suficiente. É preciso a parte química em paralelo. Pega uma criança, por exemplo, que a gente levanta a hipótese da hiperatividade, déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que quando confirmado o diagnóstico, a gente observa, o psicólogo vai observar o comportamento, uma série de comportamentos que a gente levanta com os pais ou com o responsável, mais a escola. Então, a gente levanta essa hipótese e a gente precisa encaminhar para um profissional, um neurologista ou um psiquiatra, né? Mas existe a resistência, os pais são reticentes em relação a sair desta zona e achar que aquilo é uma coisa muito mais grave, porque vai envolver achar que é uma doença mesmo. Mas, na verdade, é um transtorno, ninguém tem culpa daquilo ali. Neste caso, envolve uma questão hereditária, não genética, então provavelmente há outras pessoas na família. Compromete a qualidade de vida da pessoa, da família certeza, inteira. Da família também, mas principalmente há um sofrimento daquela pessoa que apresenta aqueles sintomas. Então, a gente precisa ter um cuidado e ter um zelo com aquilo. Tá? Então, assim, e aí a gente encaminha uma vez, encaminha duas, chega uma hora que a gente diz, eu já tive situações de dizer assim, ó, ou vocês vão, eu não consigo mais atender. Você falou, não quero mais atender? Fala mesmo? Já falei. Despediu o paciente? Não, eu não despedi, eu disse que eu não consigo, não é que eu não quero. É diferente. Eles podem continuar vindo, mas se você... Eu não quero mais atender porque não vai ter resultados. Então, assim, é como se eu tivesse... Aí entra o meu sentimento, né? É como se eu tivesse perdendo tempo e o paciente jogando dinheiro fora. E eu dou muito valor para essa questão empática. Eu com o paciente. Isso, para mim, tem uma relação eu sou muito prudente. Então, assim, eu respeito cada centavo que eu recebo, tá? E daquilo que ele paga. Então, assim, aquilo para mim é muito importante no sentido não material, mas o esforço que a pessoa está fazendo para estar ali. Então, eu preciso dar um encaminhamento para que ele entenda de que só vir conversar, para mim, tendo prazer na profissão como eu tenho e fazendo o que eu gosto, meu Deus, mas não é por aí. Não é só isso. Não é só isso. Então, se eu preciso dar um encaminhamento, eu preciso realmente. Aí não é só assim, ó, entra médico, entra fonoaudiólogo, entra outros problemas, fisioterapeuta às vezes. Então, assim, há vários recursos, entendeu? Tá, e no caso você falou, por exemplo, de déficit de atenção. Hiperatividade. Qual é a diferença de criança mal educada e de criança hiperativa? Nossa Senhora. Porque tem criança que é mal educada e a mãe fala, não, mas ela é hiperativa. Não, é assim. Desculpa isso? Deixa eu te dizer. A questão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno mental. Esse transtorno mental, ele tem vários critérios para se fazer o diagnóstico. Ele tem ou só déficit de atenção, ou déficit de atenção e hiperatividade, ou hiperatividade. Então, a gente vai fazer um levantamento, vai pedir um relatório, inclusive, da escola, porque a criança, para se fazer esse diagnóstico, a gente precisa ter sintomas na escola e em casa, no mínimo em 2 ambientes. Então, quando tu diz transtorno de déficit de atenção e falta de limites. E o transtorno de déficit de atenção tem a ver com componente químico cerebral
que falta no cérebro, por isso que entra a medicação. Então, eu faço inclusive o desenho brincando com os pais e com as crianças, mas falando sério, eu coloco as mãos e eu faço como se fosse cada mão um neurônio e faço a sinapse, que é o contato de um com o outro. Então, na comunicação entre um e outro, falta esse componente químico, que precisa ser utilizado via oral, com orientação médica, seguindo estritamente a condução médica, não é a psicológica, é médica. Psicólogo não receita, não dá nada, não fala de medicação. O psicólogo vai contribuir para que o paciente tenha a noção, tenha a responsabilidade, ou se for criança, os pais ou os responsáveis, de dar certinho a medicação. Isso é uma coisa assim que a gente precisa muito trabalhar. Quando entra a falta de limite, esta criança, geralmente, ela vai estar tendo falta de limite e em ambientes, geralmente os pais estão juntos, mas na escola a gente pede, vamos na escola, vai lá ver, vamos ver como é que ele funciona. É um doce aqui, é um amor. Obediente, Em casa ninguém reconhece. Então, assim, a falta de limites tem a ver com o modelo que se tem dentro de casa, tem a forma de condução dos pais, a forma dos pais liderarem. Tá? Então, assim, é uma outra coisa que não tem nada a ver com questão déficit de atenção orgânica. Não, é outra coisa, é comportamental. Aqui é um problema orgânico que vai refletir no comportamento. Aqui não tem nada a ver com a questão orgânica, é ambiental. É uma questão do ambiente que ele vive. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo. É o seguinte, você vai dar um exemplo na volta, pode ser? Tá bom. Porque o que tem limite é o bloco desse programa. Vai. A gente já volta com ela, psicóloga Anny Fabris, rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas. E olha, a entrevista de hoje é a última entrevista inédita de 2019. Depois, olha, Maninho pega férias e você vai ficar com programas especiais, reprises aqui na RTV, às 11 da noite no Manos Talk Show. Escolhemos muitos programas e eu tenho certeza que você vai curtir, tanto quanto este com a psicóloga Anny Fabris Casagrande. Estávamos falando sobre déficit de atenção. Hiperatividade e falta de limites. Então, crianças mal educadas. Vamos colocar como falta de limite. Eu gosto do psicólogo que ele é prudente, viu? A gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode rotular, a gente tem que ter sempre um cuidado, um zelo. Zelo pelo paciente, zelo pela profissão, pela família, os colegas, pela família. Então, é um cuidado que eu tenho. Mas já não teve esse cuidado alguma vez, né? Já cometeu erros, excessos? Excessos não, mas erros sim. Como psicólogo? Sim, porque nós somos humanos, né? Somos todos humanos. Adoro essa referência. Adoro essa referência. Só que é humanos com H, né? Com H? Com H. É melhor. Olha só, você tem um envolvimento muito grande e uma especialização para trabalhar com crianças e adolescentes. Sim. Sua história sempre trouxe isso. Né? Faz tempo, 35 anos. Pois é. É diferente trabalhar com criança? É diferente e é diferente. Vou te dizer, esses dias eu estava comentando assim com algumas pessoas a respeito de quando eu me formei, da minha formação e dos tempos atuais em relação à psicologia, que eu enxergo. Isso não é uma coisa de estar em livros, mas dentro da experiência clínica. A minha formação foi na Federal. Eu sou a 5ª turma da psicologia da UFSC. Então, comecei curso recente, novo? Novo. Eu fui vestibular na primeira turma e não fui aprovada. Fui aprovada para a 5ª turma. E aí, a gente tinha uma base muito ampla da psicologia. A gente sabia fazer tudo. Trabalhava com organizacional em todos os aspectos, com a parte clínica, tinha referência, tinha noção de toda a formação. Eu sabia da psicopedagogia, eu sabia fazer a avaliação, várias, assim, é um espectro muito amplo, tá? E aí, dentro da formação, a gente foi fazendo escolhas. Então, eu fiz a escolha para a educação especial. Na época, eu já comecei lá atrás, nesse período eu já trabalhava como voluntária, mas dentro da formação acadêmica, eu fui buscando referências e oportunidades que eu pudesse fortalecer a questão do atendimento com a criança. Eu sempre me voltei para atendimento com a criança. Então, eu fui para a PAI, de Florianópolis, como voluntária. Naquela época eu não tinha um conhecimento sobre educação especial e ainda não tinha nenhuma referência na universidade, estava no primeiro semestre. Em seguida eu fui
participar de uma seleção e fui selecionada para o antigo juizado de menores, hoje não é mais juizado de menores, né? Modificou isso. Dois extremos. Dois extremos. Gigantescos. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava como secretária das assistentes sociais e eu acolhia as pessoas que chegavam para conversar com o assistente social. Você viu muita coisa. Muita coisa eu vi. Então, assim, fiquei 2 anos ali. Em seguida... Você viu muita coisa que te fez perder o senso de humanidade? Perder o senso, não, perder o senso ser de humano? Humanidade, não. Assim, de trazer sofrimento e de pensar cada vez mais. Eu preciso dar um jeito, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Eu sempre tive isso dentro de mim. Aí eu saí dali porque eu fui selecionada de novo, com novas oportunidades, né? Na mesma época, eu participei de 2 seleções. No antiga FUCABEM, que hoje é o São Lucas, que trabalhava com, na época não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, trabalhava com menores, a gente falava menores, hoje é criança e adolescente de risco, né? Que fica em São José. E na mesma época eu fui selecionada para trabalhar com educação especial na fundação, com os dependentes, com criança também, autistas e dependentes. Então eu fiz a escolha, como eu gostava muito da questão da educação especial, tá? E aí eu fiz a escolha, foi onde eu fiquei 2 anos e meio. Então eu trabalhava muito com autismo, com crianças dependentes. Mas a gente volta 30 anos, então. 30 anos. Então, assim, nessa volta história. Isso nessa história 35 anos. Eu estou formada há 35. Então, tu joga para isso 38 anos atrás. Quando você fala de educação especial há 35 anos, de autismo, você não tem o esclarecimento que você tem hoje. Não, nada. Eu lembro que eu estudava muito e eu tinha uma referência bastante importante da Maria Odete Bisotto. Então, naquela época, ela já era uma senhora, tá? E quando eu saí da fundação, ela me entregou todo o material que ela tinha e disse assim, que eu era uma pessoa que poderia dar continuidade no trabalho dela. Então, assim, de tanto que a gente estudava e se envolvia, e compromisso. E eu era uma moça. Eu devia ter, na época, uns 21 anos por aí. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, o que se fazia com o autismo, eu lembro de técnicas, de recurso, assim, muito especiais dentro do autismo, né? Que eu trabalhava como estudante. Hoje mudou muito. Hoje mudou. A percepção, as técnicas, o estudo. Hoje mudou muito. Mas, assim, eu não posso nem estar falando porque eu não tenho mais estudado. Você não trabalha mais? Não, porque eu vou para outra, a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, eu fui para outros caminhos, né? Aí, depois entrou junto, paralelo com a clínica, a universidade. Aí vim, porque já estava casada, vim professora? Virei professora da Unisul, 20 anos. Saí da Unisul quando o curso foi dado descontinuidade em Araranguá. E aí, o curso terminou e eu fiquei até a última fase. Acabou. Então, aí acabou e vida de professora. Hoje você só é psicóloga? Hoje eu só sou psicóloga. Não faz mais nada a ver. Voluntária, mãe, esposa, e aí só vai. Isso, só isso, não precisa mais nada. O que dá mais trabalho nessa história toda? Ai, o que dá mais trabalho? Eu não sinto... A minha mãe diz assim, para, guria. A mãe diz assim, porque eu sou muito ativa e eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa. Eu não consigo, por exemplo, ninguém me ver deitado vendo televisão. Ninguém. Você não assiste meu programa, então? Você não consegue parar para ver ele? Eu vi poucas vezes naquele momento assim, relax, porque é à noite, né? 11 da noite dá para ver, dá para aquela parada. É a hora que eu ligo a televisão, assim, agora eu vou me desligar. Mas eu funcionei o dia inteiro, assim. Então, assim, eu sou da atividade, eu sou de ler, eu sou de estudar, eu sou de ficar no silêncio. Mas, Wânia, os problemas das pessoas em 35 anos mudaram muito ou não? Ou eles são os mesmos? Não, alguns são os mesmos. E coisa então, que é igual 35 anos atrás é a mesma coisa. Eu vou te dizer, dificuldade de relacionamento conjugal, não isso muda existe. Isso existe, sempre existiu e continua existindo. A única coisa é que agora tem smartphone. A única coisa é que tem outras coisas no meio do caminho. Tá? Vamos dizer assim, num caminho da vida conjugal tem outras pedras, tem flores, mas tem outras pedras. O pessoal reclama muito do celular? Muito. O celular é o terceiro nessa história? Tem o celular, tem o cachorro. O cachorro também? O cachorro também, porque tem o cachorro da sogra, reclamam da sogra? Também da reclamam. Mas se fosse uma lista, o que está em primeiro de reclamação? De reclamação? Celular, cachorro e sogra ou não? Eu vou colocar como o primeiro, a relação entre os dois, a comunicação. Comunicação, primeiro problema? A comunicação. Quando sobra ou quando falta? A comunicação, ela é de corpo inteiro, não é falar.
É comunicar-se. Então, o olhar, tu comunica. O toque, tu comunica. O sentir, tu comunica. Então, assim, é a comunicação. Então, assim, eu não posso te dar uma lista. Cada casal é um casal, tem o seu jeito. Mas o que eu coloco sempre dentro desse relacionamento é uma comunicação clara e congruente. Clara, eu preciso que o outro entenda o que eu estou falando. Igual a gente conversando aqui, que o outro que vai ver a nossa entrevista, que ele entenda o que eu estou dizendo. Então, eu tenho que ter uma comunicação clara. A congruência, aquilo que eu te falo, eu tenho que viver. Então, não adianta eu dizer para ti, beba água, se eu não bebo água. Isso é um ponto importante. A outra coisa é respeitar o que o outro, eu me colocar no lugar do outro. A famosa empatia. A famosa empatia. Eu preciso me colocar aí na Essa relação... palavra ficou bonita em 2019. Mas está muito na palavra só? Eu acho que não. Tem muita gente... Está funcionando? Para mim, dentro de um contexto que eu tenho, com quem eu tenho contato, acho que está funcionando bastante. As pessoas, pelo menos, têm se preocupado em serem empáticos. Na relação profissional, na relação social, em situações sociais, no sentido filantrópicas. Tá? Tenho observado que isso tem acontecido. Uma outra situação, além de se colocar no lugar do outro, é eu estabelecer, como é que a gente chama? Tu combina a situação e aquilo que tu combina, tu vai manter naquilo. Tipo assim, o filho te pediu, entra na relação conjugal, né? O filho foi e conversou com o pai e pediu uma coisa. Vai dizer não. Aí ele vai, a esposa, a criança faz essa jogada. Ela vai testar. Ela vai testar. Vai para a mãe e faz o mesmo pedido. Então, pais assertivos significa que tanto o homem, o pai, quanto a mãe vão ter sobre aquela situação um ponto de vista e uma decisão importante e definitiva para a criança. Por exemplo, a criança pediu para dormir na casa de um amiguinho, dia de semana. Aquela história que a criança sai do colégio, vão buscar, as crianças combinam entre si e está feita a festa. Tá. Não é assim. Então, assim, pais assertivos lá na nossa casa, por exemplo, né, já está combinado com a criança. Na nossa casa, dia de semana, a gente não pode ir na casa de ninguém e nem vir amiguinho aqui em casa. Então, as crianças se combinaram e na saída da escola, o filho já trouxe um amiguinho, aí a gente vai dizer, pais assertivos, filho ou filha, hoje é quinta-feira ou é quarta-feira, hoje a gente não pode estar levando amiguinho. E a gente tem que demonstrar isso para a criança. Segurança. Então, assim, isso é segurança. Então, pais assertivos, filhos seguros. Então, dentro dos problemas que a gente vai levantar, que tu está me pedindo, eu gosto de pontuar esses contextos para que isso valide e fortaleça a relação conjugal. O pai disse que sim e a mãe disse que não, tá? Então, assim, um não vai corrigir o outro ou dizer, mas tu não devia ter dito isso, aquela coisa, na frente das crianças. Nunca. Vai chamar a atenção um do outro sem a presença da criança. Aí sim. E aí sim. Então, assim, são situações que vai acontecendo. Então, quando chega pais ou chega o casal em relação a essas questões, eu não vou colocar, falou disso, falou daquilo, vamos colocar dentro de um contexto, vamos ouvir, vamos ver o jeito que um se comunica, um outro então, jeito. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer um programa só sobre isso ano que vem. Pode ser? Pode ser. Porque esse tema é maravilhoso. Muito me interessa esse tema. Muito me interessa. Eu quero saber o seguinte, para a gente encerrar. Você trouxe aqui muitos livros. Você é escritora também? Como é que é? Você escreve capítulos, participações especiais aqui? Eu tô vendo aqui. Isso. Eu trouxe porque eu acho... Então, vou te dizer o que isso significa. Eu sou peregrina. Meu primeiro caminho foi em 1980. Mas é outro programa, né? É outro programa. Mas deixa eu chegar lá. Deixa eu chegar porque eu quero chegar nisso aí, tá? Sendo peregrina, eu faço parte de um grupo em Criciúma e outro em Florianópolis, que é a Associação Catarinense dos Amigos de Santiago de Compostela. Mostra aqui. Então, onde é que tá? Mostra para o pessoal. Lá nesse livro aqui também tem. Esse aqui também? Na contracapa tem. Na contracapa, esse aqui, vamos ver. Na contracapa aqui, tem. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se dá pra gente, o pessoal consegue ver.
Não dá para ler muito, tá pequenininho. Mas Tá a pessoa pequenininho, mas vendo, dá tá para bom. ter uma noção. Então, Tá. a associação, numa determinada diretoria, montou um projeto de o peregrino escrever textos sobre a sua experiência. Sobre a sua jornada. Sobre a sua jornada. Então, esse é o primeiro, este é o segundo. E este ano, tá? Fizemos inclusive o lançamento aqui em Criciúma. Este ano, a CACSE, que é a Associação Catarinense dos Amigos do Caminho de Santiago, comemora 20 anos, tá? Estamos terminando, né? Então está comemorando, findando os 20 anos de existência e juntou os peregrinos dentro de um projeto, convidou os peregrinos a escreverem textos sobre os caminhos, sobre reflexões sobre os caminhos. E, dentro disso, todos os sócios foram convidados e eles Cada um deixou montaram uma equipe editorial que selecionou a mesma coisa no outro, mas aqui foi específico, selecionou os textos e eu emplaquei nesse texto, nesse livro 2 e nos outros também 2. Quantos caminhos você fez? Um só? Não, em termos de quê? De Santiago? Santiago 3. 3 só? Mas, Só 3? Só 3. Mas por quê? E Pra os se encontrar? outros caminhos... O que você foi buscar lá? Eu não fui buscar. Eu vou sempre, eu não vou buscando nada. Eu vou... Mas sempre encontra? Sempre encontra. Nos textos vai aparecer. É muito lindo porque é essa a expressão. Então, por que eu vou? Porque todo mundo tem um hobby, todo mundo tem alguma coisa que lhe faça crescer. E para mim, é a desconexão. Eu me conecto de um outro jeito. Bom, então, conexão assim, que nós temos aqui. Exatamente. Só que acabou, né? Já? Já, olha só. A gente tem que vir falar de Caminho de Santiago. Meu Deus! Falar de pais, filhos, educação, mas não dá tempo de nada. Não dá tempo de nada. Então, combinamos 2020. Tá, você estará tranquilo. comigo não só uma vez no meu sofá de couro. Pode ser? Tranquilo. É só a gente combinar, acertar as datas Tudo e certo? não tem problema. Anny, obrigado pela presença. Eu que agradeço. As pessoas te acham aqui em Criciúma? Onde? Acho, Por aqui é só procurar. É só procurar. Só procurar. Que vão te achar. Então, só mais um tempinho, eu só gostaria de desejar, a gente está terminando 2019. Terminando 2019. Eu gostaria que em 2020 as pessoas tivessem saúde, prosperidade, sabedoria principalmente, para poder lidar com os problemas que aparecem. E também silenciar. Esse é um tema legal. O silêncio. Silêncio. Silenciar é uma oportunidade que a gente tem de se auscultar, de entrar dentro de si mesmo. Por isso que eu caminho. Então, se desconectar de tudo. Tá? E esse tudo, a gente, claro que nunca consegue fazer isso. Mas tu caminhar no meio do mato, ouvindo passarinho, água corrente, o carro que está longe, ou às vezes não tem carro, um barulho de um bicho que tu não sabe o que é, a folha caindo. É muito bom. Muito bom foi esse programa. É qualidade de vida. Anny, obrigado pela presença. Obrigada também. Obrigado a você que esteve comigo em 2019 e eu tenho certeza que em 2020 também vai estar aqui no meu sofá de couro. Já sabem, olha, a partir de segunda-feira, programas inéditos não, programas reprisados, alguns bons programas de 2019 para você. E eu volto em 2020. Não esqueça de uma coisa, eu já nem sei o que eu falo para acabar esse programa, porque, poxa, sendo psicólogo ou não, tendo problema ou não, caminhando ou não, educando bem o filho ou não, somos todos humanos. Terminem o ano e comecem sempre olhando as flores e não as pedras no caminho. Humanos é isso. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo.